Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. E então, oraremos juntos. Toda pessoa que já andou sobre essa terra sabe o que é passar por estações de alegria e também de luta. Há dias em que o espírito se sente vivo, dias em que as suas orações fluem tão livremente que parece que o céu está completamente aberto. Você se vê orando por 10, 20, 30, 1 hora, 2 horas ou até mais, e se sente como se estivesse apenas começando. São dias em que o coração se eleva, dias em que você sente como se pudesse subir com asas como águias, como declara Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nesses momentos, você sente o Espírito Santo te fortalecendo, te enchendo de coragem e fé. Você se sente como Davi diante de Golias. Mas também existem outros dias em que você se senta para orar e parece que suas palavras não passam do teto. Dias em que o coração pesa, em que a culpa sussurra dizendo que talvez dessa vez Deus não te perdoe. Dias em que as manchas dos pecados passados parecem escuras demais para serem lavadas. Você conhece esses dias, aqueles em que a tentação parece mais forte que sua força de vontade e a vergonha tenta convencer você de que talvez Deus seja santo demais para querer alguém como eu. E é sobre essa realidade, essa batalha constante contra o pecado, que queremos falar um pouco hoje, porque todos nós enfrentamos isso. O pecado não é algo com o qual você lutou uma vez e não terá mais problema com ele. Ele é persistente. A nossa carne, ela luta todos os dias. Justo quando você se sente que está no caminho certo, lá vem a distração, lá vem a tentação, lá vem o pecado tentando tirar da rota. Mas a consolação da Escritura é que até o apóstolo Paulo, um dos maiores servos, ele descreveu essa mesma luta em Romanos 7,15. Ele confessa: porque nem mesmo eu compreendo meu modo de agir, pois eu faço aquilo que eu não quero e aquilo que eu quero não faço. E nos versículos 18 e 19 ele continua: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Pense nisso por um momento. Paulo, um dos maiores servos de Jesus, um homem que fez tanto, que levou o evangelho a tantas pessoas, mesmo assim ele admitiu abertamente que lutava contra o poder do pecado. Isso deve nos lembrar que ninguém está isento dessa luta. Nem eu, nem você, nem mesmo os gigantes espirituais que admiramos nas Escrituras. Paulo teve dias de poder, mas também teve dias de fraqueza. Ele sabia o que era dar um passo à frente e se sentir como se tivesse escorregado 2 para trás. Mas aqui está a esperança. Mesmo que o pecado seja forte, nosso Salvador é mais forte. Mesmo que a tentação seja persistente, a graça de Deus é maior. A Bíblia diz em Provérbios 24:16: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se, mas os ímpios são derrubados pela calamidade. Veja o que está escrito: o justo pode cair, não 1 nem 2, mas 7 vezes. Cair faz parte da jornada. Mas o que separa o justo do ímpio não é o fato de nunca cair, mas sim que pela força de Deus o justo se levanta novamente. Então, sim, podemos cair. Acontece. Mas não permaneça no chão. Em Cristo você pode se levantar outra e outra vez. Sim, você pode tropeçar, mas com a ajuda do Senhor, você pode voltar a ficar firme. Lembre-se das palavras do Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se compraz no seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus não abandona seus filhos quando eles tropeçam. Ele segura a sua mão, te levanta e te dá graça para continuar caminhando.
E o que torna essa verdade ainda mais poderosa é o que Paulo conclui mais adiante em Romanos 7. Depois de derramar o coração sobre essa guerra interior, ele clama no versículo 24: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas imediatamente ele responde no 25: Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o Evangelho. A libertação não está na sua força, nem na sua determinação. A libertação está em Jesus. A batalha contra o pecado ela é real, mas a vitória é possível porque Jesus já venceu. Na cruz ele carregou o peso de todo o pecado. Pelo seu sangue você é lavado, purificado e feito novo. Como promete em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que não importa o quão pesada a culpa pareça, nem quantas vezes isso aconteceu, o perdão dele ainda está disponível hoje. Então não desista. Não acredite na mentira de que você está além da redenção. Não permaneça preso na vergonha. Levante-se, não na sua própria força, mas na graça de Jesus. Continue orando, mesmo quando for difícil. Continue lendo a palavra, mesmo quando o coração estiver seco. Continue se apresentando diante dele, porque Deus ainda não terminou a obra que começou em você. Ele é fiel para completá-la. Como declara Filipenses 1:6. Sim, haverá batalhas. Sim, haverá dias de fraqueza. Mas nesses momentos, apoie-se em Cristo. Vista toda a armadura de Deus, como descrito em Efésios 6, e permaneça firme. Lembre-se de que a graça dele te basta e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amado, a mensagem é simples. Você pode tropeçar, mas não será abandonado. Você pode cair, mas pode se levantar novamente. E quando se levantar, não será pela sua própria vontade, mas pela força do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos tirar um momento para orar? Senhor Jesus, gracioso, eu te agradeço por seres meu companheiro constante. Tu tens sido meu amigo nos dias bons e meu consolador nos dias difíceis. Obrigado por erguer todas as vezes que eu caí. É somente pela tua graça que pude me levantar novamente. É somente pelo teu amor e misericórdia que encontrei força após a fraqueza. Verdadeiramente, não há ninguém como tu. Tua palavra declara em Miqueias 7,18: Quem é Deus como tu, que perdoa a iniquidade e apaga a transgressão do restante da tua herança? Tu não retens a tua ira para sempre, porque te agradas da misericórdia. Pai, quem é como tu? Tens sido tão bondoso em perdoar meus pecados, paciente quando eu merecia juízo, misericordioso quando eu merecia ira. Obrigado por te comprazeres na misericórdia e não na ira, por me dares chance após chance de ser renovado. Senhor, eu sei que há dias em que me sinto forte na fé, forte em oração, forte em minha caminhada contigo, mas também sei que há dias em que minha fé parece fraca, minhas orações vazias e meu coração pesado. Nesses dias, Espírito Santo, peço que me fortaleça, sê meu consolo e meu guia, ajude-me a lutar contra as minhas fraquezas, lembra-me da tua palavra, ensina-me a pegar as tuas promessas quando minhas emoções quiserem fugir. Enche-me de esperança quando o desespero sussurrar ao meu ouvido. Sê minha força, Senhor, quando a minha se esgotar. Meu desejo sincero, Pai, é viver uma vida constante diante de Ti. Oro para ser firme na oração, firme na fé, firme na busca diária por Ti. Quero estar tão fixo em Ti, Jesus, que nada neste mundo possa me distrair. Não quero que meu coração se deixe seduzir pelos desejos da carne ou pelos prazeres passageiros do mundo. Ajuda-me, Senhor, a direcionar meus desejos apenas ao que é puro, bom e que Te honra, como ensina Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Que a maneira como vivo Te agrade, Senhor. Sim, Tu me deste livre-arbítrio, mas peço que a Tua vontade esteja acima da minha. Tu me deste consciência, mas oro para que o Espírito Santo me guie, fale comigo, me convença e me corrija.
Conduz-me a toda a verdade, como promete tua palavra em João 16:13. Mantém meus pés no caminho estreito, que leva à vida. Não permitas que eu me desvie para o caminho largo, que leva à destruição. Dá-me um coração que trema diante da tua palavra e se alegre em te obedecer. Senhor, tu me deste a liberdade de escolher, e eu escolho a ti. Escolho viver sob a autoridade da tua palavra. Escolho andar por fé e não por vista. Escolho viver guiado pelo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, como diz Provérbios 9:10. Escolho viver guiado pelo amor por ti, Senhor, porque disseste em João 14:15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Ensina-me a te obedecer, não por obrigação, mas por amor. Que a minha vida seja um testemunho vivo de alguém transformado pelo poder salvador de Jesus. Pai, eu te dou louvor. Tu és digno de toda a glória. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Todo o poder no céu e da terra está em tuas mãos. Como proclama o Salmo 145:3, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Seja tu louvado por todos os meus dias, Senhor. Recebe a minha adoração, que tudo que eu disser e fizer traga honra ao teu nome. Agora, Senhor, eu me rendo. Entrego minha vida diante de ti. Coloco meus planos, meus desejos, meus medos e meu futuro em tuas mãos. Governa-me e dirige meus passos, como ensina Provérbios 3, 5 ou 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quero que tu sejas glorificado em mim, agora e sempre. Quero que a minha vida conte ao mundo sobre a tua bondade. Que minhas palavras carreguem o perfume do teu amor. Que meus pensamentos sejam moldados pela tua verdade. Espírito Santo, dá-me graça para perseverar, coragem para obedecer e alegria para adorar, mesmo nos tempos difíceis. Que meu coração nunca se torne frio, que meu amor por ti nunca se apague. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar quando sou fraco, por me perdoar quando sou falho e por me fortalecer quando me levanto novamente. Dou-te todo o meu agradecimento e todo o meu louvor. No poderoso e precioso nome de Jesus Cristo eu oro. Amém, amém e amém, Jesus. E se essa oração tocou o seu coração, ou se você tem passado por algo assim, escreva amém e declare isso. Eu viverei por ti, eu me levantarei todos os dias. Eu oro para que toda a bênção dessa oração se cumpra sobre a sua vida em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, conte para nós aqui nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Deus o abençoe.